né? Na época, eu trabalhava com atletas do Clube de Regatas de Flamengo e eu pude perceber na prática que os exercícios respiratórios com a finalidade de promoção da autorregulação emocional, eles são muito eficientes e podem ajudar bastante. Eu tive também uma formação em yoga que permitiu que eu ampliasse o meu horizonte em termos de fronteira de conhecimento mesmo, com relação a outras diversas técnicas de respiração que têm implicação também para a regulação emocional e vão além, vão até aos benefícios físicos, como, por exemplo, melhoria de sintomas de asma, sintomas alérgicos, entre outros mais. Então, a minha ideia é falar um pouquinho sobre o conhecimento que eu adquiri ao longo desse tempo, compartilhar algumas dessas técnicas e, quem sabe, a gente praticar um pouco também. Bom, dito isso, eu vou, então, tentar compartilhar aqui minha tela com vocês para que a gente possa observar alguns slides que vão ilustrar um pouco sobre esse processo da respiração. Sabe fazer, Eric? Apresentar agora. Certo. Tela inteira. Tela inteira. Aí você vai clicar na tela e compartilhar. Isso, está aparecendo. Bom, então vocês estão vendo direitinho aí, né? Uhum. Então, esse é só o slide de apresentação. Bom, então eu queria primeiro falar com vocês o seguinte, sobre fazer uma introdução mesmo, né? Como ocorre a respiração. Bom, imagino que todo mundo saiba, né? A gente não precisa saber dessas informações, a gente já viu isso no ensino médio, tudo mais, isso tudo é ensinado. Mas só uma lembrança, né, que o sistema respiratório ele é composto por diferentes partes. Então, o sistema respiratório começa desde das narinas, certo? E também, né, envolvendo várias partes, até chegar nos alvéolos, que é onde ocorre justamente a troca gasosa. Então, se eu tivesse que definir para vocês o que é a respiração, eu diria para vocês que é o processo pelo qual ocorre a troca gasosa entre o organismo e o meio. Mas essa explicação, né, que vocês aprendem também, aprenderam na escola, essa explicação é muito superficial. Porque, olha só, tentem dar uma olhada nessa imagem que eu estou compartilhando com vocês e percebam a relação entre os pulmões e o coração. Então, para além da troca gasosa, dá para perceber que o sistema cardíaco, o sistema respiratório, eles criam ali um processo de modulação recíproca. Além disso, o sistema respiratório ele está intrinsecamente relacionado com o sistema imunológico. E, obviamente, né, tem tudo a ver e está em perfeita sintonia com outros processos e sistemas fisiológicos, com o próprio sistema nervoso. Agora, um outro detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês é a presença desse músculo logo abaixo dos pulmões, que se chama diafragma. Esse músculo, ele, ao contrário do coração e dos pulmões, ele é composto por músculos estriados, não é musculatura lisa. Então, é o que permite o desenvolvimento de exercícios, né? Faz com que a gente consiga controlar os processos respiratórios, tá? Bom, os outros detalhes, né? Acho que não convém muito a gente entrar, né, nessa configuração, a organização anatômica do sistema respiratório, mas eu queria só gerar essa reflexão para que a gente pudesse verificar como que os pulmões estão justamente bem acoplados ao coração e influenciados pela contração diafragmática. Esse entendimento é a base para que a gente possa pensar nos fundamentos dos exercícios respiratórios. Bom, aqui tem um vídeo. A gente teve alguma dificuldade com o som, certo? Então, só para ilustrar, quando está a tela toda escura, mas na realidade vocês deveriam estar escutando aí, ó, um padrão de respiração ofegante. Eu vou simular aqui. Eu estou ouvindo, Eric, eu acho. Você está ouvindo? Eu estou.
Perfeito. Então aí a pessoa acorda, né? Acho que tinha muita gente pensando aí, né? O que será que o Eric vai apresentar? Mas era só uma pessoa sonhando, né? Isso só para ilustrar o quanto que a respiração influencia e é influenciada pelos ritmos, né, da vida, pelo comportamento e tudo mais. Vamos tentar escutar, ver se a gente consegue identificar essas alterações no ritmo respiratório ao longo das atividades. Você continua escutando, Clarice? Agora não. É porque está bem baixinho. Deixa eu aumentar um pouco mais. Bom, tudo bem, pessoal, se não escutar. Só ilustrando, né? Assim, cada atividade dessa tem um ritmo respiratório diferente. Então, eu enviei o vídeo para a Clarice, e a Clarice depois pode compartilhar com vocês. Esse barulho que você estava escutando, Clarice, eu estava imitando aqui o ritmo respiratório do bonequinho que estava aparecendo, entendeu? Deve ser isso. Mas a Isabela também escutou no chat. Ah, legal, beleza. Então, assim, nessa parte, então, o bonequinho está com o ritmo tranquilo, onde uma pessoa começa a falar, o ritmo novamente começa a aumentar. A pessoa está caminhando tranquilo, faz um esforço e começa a alterar o ritmo respiratório de novo. Essa parte é legal, que o bonequinho está ali tranquilo, com o ritmo respiratório tranquilo, dá aquela inspiração profunda, relaxa e segue adiante. E aí tem um contexto que ele vai levar um susto, né? Mas, na realidade, dá um susto em quem está vendo. Não sei se vocês estão escutando bem aí o áudio. Certo, pessoal? Não sei se deu para escutar aí no finalzinho, Clarice. Deu? Um pouquinho no final. Alguém tomou algum susto? Acho que não, estava muito baixinho, né? Porque às vezes até a pessoa vendo, ela muda o seu padrão de respiração. Bom, pessoal, isso foi para ilustrar que a respiração ela está envolvida, então, em diferentes processos, diferentes comportamentos. Ela é alterada durante o tempo todo, a depender do... Você tirou o slide? Você tirou? Tirei, só para dar uma dinâmica um pouquinho, né? É porque tem que parar a apresentação, porque eu estou vendo que você está olhando a tela. Entendi, desculpa. Isso. Então, esse vídeo foi para ilustrar um pouquinho como os padrões respiratórios se modificam, inclusive, no sono, né? E, obviamente, que o sonho ele vai trazer aquele conteúdo que foi vivenciado durante o dia. Então, é uma simulação da realidade. Então, até mesmo quando a realidade é simulada em sonhos, ou simulada através de vídeos, esses padrões respiratórios eles vão ser modificados. Então, acho que vocês já devem ter recebido aqueles vídeos pelo WhatsApp, que está tudo fluindo tão relaxante, tão tranquilo, aparece, de repente, um boneco assustando, respiração já responde logo. Então, por que isso tudo acontece? De que forma que a respiração ela está ligada com as emoções e o comportamento? Então, eu vou novamente continuar aqui a apresentação, né, compartilhar a tela com vocês, para mostrar e ilustrar um pouquinho o modelo de funcionamento do sistema simpático e do sistema parasimpático. Só relembrando, obviamente, né, que a gente não vai ficar entrando em detalhes, isso vocês viram ou vão ver ainda na disciplina de anatomofisiologia ou de neurociência, mas só lembrando que o seguinte, que quando o organismo ele identifica um perigo no meio, o cérebro já desencadeia uma cascata de eventos fisiológicos para preparar esse organismo para a luta ou para a fuga, certo? Então, essa cascata envolve ali uma ativação do eixo HPA. Então, para quem nunca ouviu falar, o eixo HPA ele se estabelece entre as seguintes estruturas: o hipotálamo, a pituitária e a glândula adrenal. A pituitária também pode ser chamada de hipófise, por isso que aí no canto direito aí da tela está ali hipófise, né? A hipófise é a pituitária. Então, esse eixo ele é responsável pela atividade neuroendócrina
porque esses neurônios do hipotálamo, quando eles são ativados por uma projeção serotoninérgica, ele vai liberar hormônios que secretam a corticotropina, que é um hormônio que vai ativar a pituitária e vai desencadear a liberação de cortisol e noradrenalina pela glândula adrenal, certo? Isso vai ativar uma série de órgãos e processos no corpo todo, porque essa liberação hormonal ela vai viajar pela corrente sanguínea e vai interagir com uma gama de órgãos, músculos, entre outros. E aí, no canto direito da tela, vocês podem ver o seguinte, que normalmente esse processo de alerta, vamos dizer assim, desencadeado pela atividade simpática, ela é importante, acontece naturalmente. Ela é importante para a sobrevivência da espécie. Essa ativação simpática é importante para que a gente possa levantar da nossa cama e se estressar o suficiente para que a gente possa exercer as nossas funções, as nossas atividades. Só que, naturalmente, ocorre, então, um restabelecimento do equilíbrio por uma via de feedback que vai diminuir a liberação desses hormônios tanto na hipófise quanto no próprio hipotálamo. Então, esse sinal de inibição aqui, ele indica esse funcionamento da alça regulatória. Bom, então aqui está novamente o eixo HPA ilustrado, né, e chegando aqui na glândula adrenal, liberando cortisol e noradrenalina também. A gente consegue perceber que a ativação simpática, ela influencia diretamente, né, a atividade cardíaca e inclusive também a atividade respiratória, aumentando tanto a frequência cardíaca quanto a frequência respiratória. Então, quando a gente está alerta, vigilantes, a gente tem algum nível de ativação simpática. Isso é importante para o entusiasmo, para a alegria, para as festas, para a dança. Mas é importante, obviamente, retornar ao equilíbrio, certo? E isso se dá por aquela via regulatória e tem a ver também com o desenvolvimento de sintomas de estresse, caso não seja feita essa regulação modulatória dessa atividade simpática. Então, é importante perceber, pessoal, que o ideal é exatamente a gente buscar aí um equilíbrio, uma sincronia, uma sintonia entre o sistema simpático e parasimpático. Existem casos em que as pessoas continuam, mesmo na ausência do perigo, as pessoas continuam observando o perigo, observando problemas, ou então com a atenção muito seletiva aos aspectos negativos de sua vida, aos desafios profissionais. Essas pessoas que mantêm esse pensamento ativo nas preocupações, possivelmente estão percebendo problemas o tempo todo. Então, isso desencadeia uma síndrome de adaptação do organismo. Porque o que é esse conceito de adaptação? É justamente a capacidade do organismo se colocar numa situação de periculosidade e reagir bem a essa situação e retornar ao estado de equilíbrio. Então, o estresse ou síndrome de adaptação geral é justamente essa dificuldade das pessoas retornarem a essa condição de equilíbrio, de harmonia. E isso tem várias implicações fisiológicas, porque se essa ativação simpática se permanecer alta, esse cortisol que era liberado pela glândula adrenal na corrente sanguínea vai degradar células imunológicas, células musculares e células ósseas, inclusive células do próprio sistema nervoso. Então, pessoas muito estressadas podem ter, inclusive, uma atrofia cerebral, principalmente das áreas frontais, e desencadear aí processos clínicos mais complexos, mais difíceis de serem manejados, como a depressão. E essa dor essa dor muscular que fica do estresse, me estressei, são microlesões que o cortisol, esse sistema do cortisol ser liberado na corrente sanguínea é justamente para buscar mais recursos energéticos para o organismo.
sei se vocês se lembram das fases de estresse, né? A fase do alarme, de resistência e do esgotamento. A do alarme é essa fase que eu disse para vocês, que é normal, todo mundo passa em alguns momentos. Mas, quando os recursos energéticos degradados pelo cortisol, justamente para garantir mais energia ao organismo, quando esses recursos eles começam a acabar, a ficar mais escassos, a gente vai entrando nas outras fases de resistência e de esgotamento. Na fase de esgotamento, imagina, a gente tem uma queda uma queda abrupta até nas células imunológicas. Então, quando a gente está no momento vivenciando essa pandemia, é muito importante a gente cuidar também do estresse, da ansiedade, porque tem implicações diretas à sobrevivência da nossa espécie e nossa resistência ao vírus da Covid, por exemplo. Certo? Então, isso já foi demonstrado que exercícios de respiração pode, inclusive, propiciar melhorias imunológicas. Então, percebam que eu não estou falando apenas da saúde mental, estou falando também da saúde física. Tá? Bom, eu sei que eu passei um pouquinho rápido aí por esse slide. Eric, Oi? a Isabela fez uma pergunta se a má alimentação pode prejudicar o processo de respiração. Pode, com certeza. Excelente pergunta. Eu vou até aqui parar o compartilhamento para poder te responder, Isabela. Vários fatores podem influenciar o processo de respiração. A alimentação é uma delas, principalmente para as pessoas que são alergênicas a determinados medicamentos também, né? Mas alimentos. Então, por exemplo, dizem, e parece que existem algumas evidências bem consistentes de que o leite ele pode ser um alergênico para muitas pessoas. Então, essa alergia ela pode desencadear, obviamente, mais mucosa, né, mais secreção nos pulmões e nas vias aéreas. Isso vai implicar num prejuízo da respiração e vai implicar uma dificuldade maior para resolver situações do dia a dia, né? Acho que quem já ficou resfriado sabe muito bem disso, ou quem é alérgico. E, obviamente, que isso está relacionado com as emoções. Então, é muito difícil a pessoa se manter plena com as suas emoções bem reguladas, né? Sem estresse, sem ansiedade, se a pessoa está com uma dificuldade respiratória. Então, os alimentos têm a ver com a condição do organismo. Mas não só os alimentos. Se a pessoa ela vive... Aí tem os padrões de comportamentos, tem o emprego, o local, o ambiente, vários fatores podem influenciar a respiração. Por isso que é importante a gente trabalhar as nossas capacidades respiratórias para uma maior adaptação do nosso organismo e adaptação também dessa função importante aos diferentes contextos e desafios. Né? Um ambiente muito fechado, com muita umidade ou muito seco, também podem desencadear padrões semelhantes. Ao mesmo tempo que pessoas que por exemplo, fumantes, né, sendo alérgicos, podem ter também alguma reação nesse sentido. Certo? Vamos, então, continuar aqui a nossa apresentação. Bom, então está aí novamente, né, as fases do estresse: alarme, resistência e esgotamento. No esgotamento, olha, déficit energético, para dos mecanismos adaptativos. E o estresse prolongado, então, pode levar até a morte, né, com a destruição dos tecidos importantes e também inibindo o crescimento somático e ósseo. Bom, então aí tem uma curiosidade interessante, pessoal. Vocês devem estar se perguntando, ok, então quer dizer que através da respiração eu vou conseguir modificar a predominância da atividade simpática ou parasimpática. Exatamente. Mas um pouco de atividade simpática a gente precisa, né? Por exemplo, a inspiração,
parece que na inspiração a gente tem ali um predomínio simpático, enquanto que na expiração é um predomínio parasimpático. Agora, vejam só, é importante falar isso para que a gente possa entender a importância dessa respiração completa. Eu vou conectar essa informação com a questão do diafragma. Então, a gente tem o controle voluntário sobre o diafragma. Percebam a diferença dessa imagem do lado esquerdo para o lado direito. Do lado esquerdo, vocês percebem ali um processo de inspiração. O diafragma, ele se contrai no sentido que a seta está mostrando, essa seta laranja. Quando a gente inspira, então, o diafragma, ele desce, dando, então, a oportunidade do ar se espalhar pelas cavidades pulmonares, certo? E na expiração, o diafragma relaxa. Mas o relaxamento do diafragma propicia, então, o movimento dele para cima, encurtando o pulmão. E aí, eu vou pedir, só para a gente estabelecer aqui uma interação legal, vou pedir para que vocês possam fazer uma pequena pausa e se perceber agora, perceber a sua respiração. Quando você está inspirando, a sua barriga está inchando ou está diminuindo? Ou está entrando? Se quiser escrever no chat aí para compartilhar, acho legal, né, que a gente estabelece aí uma dinâmica mais interativa. Tá? Eu não estou acompanhando muito bem o chat, não, mas depois eu vou entrar e vou ver o que vocês escreveram. Então, assim, curiosamente, algumas pessoas desaprenderam a respirar. Todo mundo nasce respirando dessa forma, mas os eventos da vida, o nosso dia a dia e tudo mais, vão mudando uma série de processos neurais, comportamentais, inclusive a respiração. A respiração abdominal, que a gente tem naturalmente, né, enquanto a gente é criança, quando é bebê, ela se modifica para uma respiração mais torácica. As pessoas respiram menos pelo abdômen, mais pelo tórax, né, com o desenvolvimento, né, das pessoas. E, curiosamente, algumas pessoas desenvolvem padrão disfuncional. Então, algumas pessoas desenvolvem padrão disfuncional fazendo o contrário, pessoal. Curiosamente. Ao inspirar, ao invés de inchar, tem algumas pessoas que esvaziam a barriga com ar entrando. Ou seja, o que isso implica? Isso implica numa diminuição da capacidade respiratória, isso implica num predomínio simpático, isso implica em maiores níveis de ansiedade, no maior nível de estresse e nos sintomas. Em sintomas, inclusive, na dimensão do humor. E ao expirar, né, ao invés de contrair, as pessoas enchem a barriga. Algumas, né, não são todas. Então, a partir desse conhecimento, eu espero que vocês já comecem a reparar no seu próprio modelo de funcionamento e também dos clientes que vocês vão ter ao longo da carreira de vocês como profissionais de psicologia. Isso aí é um olhar atento que pode dizer muito sobre o estilo de vida, o estilo afetivo das pessoas. Bom, assim, adição a isso que eu venho falando, se vocês começarem a procurar artigos e evidências científicas nas plataformas de busca, né, na internet, vocês vão ver o seguinte, que exercícios para o controle da respiração podem mudar a sua vida. Porque induzem vários efeitos positivos, né, ampliando a flexibilidade psicofisiológica, modulando estados emocionais, bem-estar, indiferente também a benefícios físicos. Tá? Então, aí é apenas um artigo, mas tenho certeza que muitos outros podem ser encontrados com essa busca.
Então, aí está uma imagem ilustrando o funcionamento dos pulmões e do diafragma, tá? Então, por favor, só acompanhem, percebam como que que o órgão pulmonar, né, trabalha em conjunto com o diafragma. Bom, pessoal, então existem diferentes exercícios respiratórios que vão justamente ajudar a gente a melhorar essas funções respiratórias e, obviamente, modular estados emocionais. Um dos exercícios mais conhecidos na psicologia é justamente a respiração abdominal. Não sei se vocês já ouviram falar desse exercício, mas era algo que a gente trabalhava muito lá no estágio em TCC, na época da graduação. E a gente também tinha que ensinar os clientes a fazer a respiração abdominal. E assim, por mais incrível que pareça, as pessoas têm dificuldade, tá, em respirar com o abdômen. Então, qual é, entendendo esse modelo de funcionamento do pulmão, diafragma, eu queria saber de vocês, e aí propor novamente aí uma interação com vocês, queria saber de vocês, com base no que foi explicado, se vocês já conseguem entender por que a respiração abdominal pode ajudar na regulação emocional. Então, essa poderia ser uma pergunta de prova se a gente estivesse tendo um componente regular aí na UF. Então, Clarice, quem quiser falar, se manifestar, pode abrir aí o chat, vamos escutar vocês também, eu queria ver vocês, queria conversar, isso a gente sente falta também. Enquanto isso, tem alguns comentários. A Isabela falou que desaprendeu a respirar quando adquiriu o transtorno de ansiedade. O Luiz também. Olha só a provocação. Ou desenvolveu o transtorno de ansiedade porque aprendeu a respirar. Eu ia perguntar isso, era uma pergunta, assim, porque quando eu tenho alguma crise de ansiedade, Eric, o meu maior problema dos sintomas que eu sinto é a respiração, né? Então, assim, eu acho que a falta de oxigenação, né, causa desencadeia os outros, que é a tontura, né, o enjoo. No caso da ansiedade, veja só, você pode ter uma hiperoxigenação, uma hiperventilação, né? Porque como a gente estava conversando e vendo alguns slides anteriores, a ativação simpática vai aumentar a frequência cardíaca e respiratória. Então, é importante a gente ampliar a capacidade respiratória também, obviamente, para que o pulmão não fique tão cheio, ele possa fazer esse oxigênio ser melhor absorvido, né, e aumentar a sua capacidade respiratória também. Mas isso não quer dizer que você esteja tendo uma baixa de oxigênio. E isso, Isabela, inclusive, uma distorção cognitiva muito presente, porque o sintoma é esse. Parece que a pessoa está com tanto ar, né? Imagine se você assoprar numa garrafa cheia de ar. Você não vai conseguir fazer o ar entrar. Então, por isso que a pessoa muitas vezes não respira, que ela está com atividade simpática tão alta que o ar não consegue, sabe, fazer o fluxo. Então... É mais ou menos isso que eu estava imaginando, porque, assim, às vezes, por exemplo, você está diante de uma situação que vai estimular a ansiedade. Aí eu, por exemplo, não respiro, eu simplesmente paro de respirar, assim, quando eu me vejo, eu falo, gente, eu tenho que respirar. Aí é que desencadeia, a gente vai tentando respirar mais rápido, né, e desembola tudo, embola tudo, na verdade. E aí eu vou passar um exercício para você testar, ver se funciona, tá? Mas a gente já vai conversar sobre esses exercícios. Eu ia falar alguma outra coisa aí com base na sua pergunta. Aqui, muitas vezes, as pessoas pensam que não estão respirando. As pessoas que têm algum transtorno de ansiedade, principalmente síndrome do pânico, esse pensamento, eu não estou respirando, eu estou ficando tonta, eu vou ter um treco, eu posso morrer. Então,
perceba, naquela conversa que a gente estava tendo sobre o olhar para a ameaça, o olhar para o desafio. Esse problema que estressa as pessoas e desencadeia a ansiedade e nervosismo não é problema, não se restringe apenas aos problemas reais. Ele também pode ser desencadeado, esse processo, por problemas imaginários ou pela percepção da pessoa de um fato. Então, a pessoa realmente está tendo uma dificuldade para respirar, mas porque o pulmão, às vezes, está repleto de oxigênio. Então, não quer dizer que ela vai morrer, porque automaticamente, ainda que a pessoa chegue no ápice da crise de ansiedade dela, o organismo não vai entrar em colapso, a pessoa vai ter uma descarga ali do oxigênio, que está, em algum momento, né, ela não vai conseguir sustentar esse oxigênio, e aos poucos ela vai reduzindo o nível de ativação e a respiração vai melhorando. Mas só esse pensamento de preocupação já pode vir uma bola de neve, porque vai aumentar cada vez mais a atividade simpática. Certo? Espero ter te respondido. O Luiz também falou que descobriu que não sabe respirar, e eu compartilho com a opinião dele também. Muitas pessoas. Não se preocupe, Luiz. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O Rony... Pode falar? Pode. O Rony também falou que, devido ao canto, pude ter uma consciência maior do diafragma. E em situações de alterações emocionais, tento... Peraí, você entrou outra. Tento me lembrar e perceber como a respiração está acontecendo. E faz muita diferença essa percepção da respiração na regulação emocional. Muito interessante poder entender como isso funciona a nível fisiológico também. Legal. Obrigado, Rony, pelo seu comentário. Bom, ninguém respondeu a minha pergunta, né? Por que a respiração diafragmática ou a respiração abdominal pode ajudar na regulação das emoções, com base nessas informações aqui que eu formei para vocês. Bom, já que ninguém vai responder, eu vou responder então para vocês. Vamos lá, vou ver se eu consigo novamente aqui. Vou voltar um pouquinho para responder essa pergunta. Bom, por que essa respiração, então, ela pode ajudar? Bom, então, se a pessoa respirar mais com o abdômen e menos com o tórax, a gente consegue perceber, então, né, que essa respiração ela vai mais para a parte inferior dos pulmões. Então, isso vai ampliar a capacidade respiratória, vai diminuir esse excesso, né, no caso da hiperventilação. Aquele ar que está ali comprimido, ele vai ganhar mais espaço. Então, na medida que a pessoa respira, com a respiração diafragmática, ela vai conseguir, então, ampliar a capacidade de ar dentro dos pulmões. Então, no momento de tensionamento, de estresse, ansiedade, como em uma crise de pânico, né, que o pulmão ele fica mais encurtado, a respiração fica mais encurtada, respirar com o abdômen vai abrir mais espaço, certo? É como se desse uma flexibilidade maior para o pulmão receber um pouco mais de ar, né, e fazer mais troca gasosa. Então, pessoal, existem várias dicas sobre como a gente vai desenvolver essa habilidade com nós mesmos e com nossos clientes na clínica psicológica. É um exercício simples, né, principalmente quem tiver espaço para poder fazer o cliente deitar, seja no divã, ou seja em alguma maca, ou até mesmo passar como exercício para a pessoa fazer à noite. O exercício simples é colocar as duas mãos, um no tórax, outro no abdômen, e pedir para a pessoa ir respirando, e ela mesma vai desenvolvendo essa habilidade. Ela não pode mexer a mão de cima, só a mão de baixo pode mexer com o processo da respiração. Então, você pode usar também telefone ou um livro, um no tórax e outro na barriga. Então, a pessoa que ficar aí, quem tiver ansiedade e puder deitar um pouquinho, 5 minutos respirando, fazendo esse exercício respiratório, já vai diminuir significativamente a sua ansiedade. Tá? Então, esse é um exercício bem simples. Embora seja simples, as pessoas têm dificuldade. Vocês vão ver isso na prática de vocês. Então, assim, primeiro ponto é ensinar as pessoas a
é ampliar o diafragma quando o ar entra, contrair o diafragma para fora, né? Ou seja, estufando a barriga e relaxando o diafragma quando solta o ar. Esse já é assim, um exercício preliminar à respiração abdominal, tá? Então, aprendendo isso, a gente pode, então, desenvolver uma outra habilidade, que é o exercício em si, né? Dessa respiração abdominal, ok? Bom, então, uma outra dica, a gente estava conversando agora sobre hiperventilação. E essa é uma outra técnica comportamental para diminuir essa sensação, Isabela, de que o ar não entra nos pulmões. É uma técnica relativamente simples. É da pessoa respirar dentro de um saquinho. Isso vai aumentar o gás carbônico dentro do pulmão. Entendeu? Então, bom, parei de apresentar minha tela aí, né? Você está me vendo agora, né, Clarice? Estou. Então, esse fato aí de você respirar dentro de um saquinho, isso vai fazer com que tenha mais gás carbônico, e isso vai ampliar a troca gasosa. Então, essa sensação de que o pulmão está cheio e não entra mais ar, ela vai diminuir. Eu queria compartilhar com vocês também um equipamento desenvolvido na Universidade Federal de Santa Catarina pelo professor Emílio Takase, para ajudar também nesse sentido. Só que o saquinho ele é muito limitado, né? Então, o professor Takase fez uma engenhoca aqui que eu acho que vocês podem fazer em casa também. Isso aqui é um pedaço de um snorkel, né, para respirar debaixo d'água, tá? E com isso, ele tem a possibilidade de tampar aqui o respirador com uma tampinha qualquer de refrigerante, né? Ou você pode usar um furo nessa tampinha. Então, isso aqui pode ser utilizado para que a pessoa aprenda a respirar mais pelo nariz, isso é uma coisa importante também, a gente vai conversar sobre isso já já, ou diminuir o fluxo de ar pela boca, também, no caso, se a gente usar a tampinha com furinho. Então, isso poderia, por exemplo, substituir o saquinho, né? O saquinho, ele não é ecológico, se for de plástico principalmente, não. Ele também não pode ter assim, um processo de higienização adequado. Muitas vezes o de papel ele vai, né, se molhar todo, ainda mais num momento como esse que a gente está vivendo. Então, é importante desenvolver uma tecnologia como essa que você consegue limpar e tudo mais. É bem interessante e dá para você também, enquanto você está fazendo outras coisas, com furinho, você ir respirando pelo nariz. Ou então, o todo que está tampadinho, você pode colocar na boca e fazendo suas atividades rotineiras. E aí tem alguns estudos mostrando que só o fato de você respirar mais pelo nariz, isso melhora a sua saúde imunológica, a sua resposta imunológica. Não só por esse equilíbrio simpático e parasimpático e diminuição da degradação de células imunológicas pelo estresse, mas também pelo fato de você produzir mais óxido nítrico. E parece que esse óxido nítrico pode ter aí uma influência na capacidade imunológica e também, especificamente, com relação à sobrevivência de determinadas classes de vírus dentro do nosso organismo, incluindo o coronavírus, né? Segundo uma pesquisa assim, ainda preliminar, né? Nada consistente, mas tem algumas pessoas já investigando nessa diretriz. Então, um equipamento muito interessante que eu compartilho com vocês, que o pessoal batizou como NAMI O2. NAMI, N-A-M-I, né? É um equipamento, é um aparelho que também faz algumas outras medidas fisiológicas. Então, a gente tem 2 equipamentos desses, é algo simples, né? Não é nada de grande estrutura tecnológica, né? Como vocês viram, mas a gente pode, inclusive, quando voltar às atividades presenciais, desenvolver alguns estudos nessa direção com vocês aí na UF, tá? Vai ser um prazer.
Então, voltando à nossa apresentação, essa é uma outra técnica, eu não sei se tem nome, mas eu também aprendi isso e eu utilizei muito isso com clientes que tinham síndrome do pânico, numa estratégia de psicoeducação, de ajudar a pessoa, às vezes, até levar um saquinho como esse para determinados ambientes que podem ser estressores. E pessoas, às vezes, que já começam a desenvolver agorafobia e fazer uma série de restrições com relação a lugares, de frequentar ou de pegar ônibus, né, e frequentar outras situações específicas, ela pode, então, ter um saquinho que vai ajudar ela nesse processo respiratório, com esses sintomas, né, da hiperventilação. Pessoal, uma outra técnica muito interessante, eu diria para vocês que talvez seja mais impactante, né, e efetiva para o controle da ansiedade através da respiração, são as técnicas de indução de coerência cardíaca. Como eu falei para vocês, o sistema respiratório e o sistema cardíaco estabelece ali uma modulação recíproca entre eles. E a coerência cardíaca, a definição desse termo, coerência cardíaca. Coerência cardíaca é como se fosse um acoplamento em perfeita sincronia do sistema respiratório com o sistema cardíaco, desencadeando, inclusive, um arrastamento de outras funções cíclicas do nosso corpo, como o sistema endócrino e o neuroimunológico. Então, esse slide está aí para mostrar para vocês como que um exercício de respiração instantaneamente modula o coração. Vocês percebam ali o colchete em azul, indicando a atividade cardíaca durante o exercício de respiratório através de um pacer. A gente já vai saber o que é pacer. Eu vou ilustrar isso para vocês, mas, em formas gerais, um pacer é uma bolinha que sobe e desce, indicando para a pessoa o tempo que ela deve permanecer na inspiração e o tempo que ela deve permanecer na expiração. Então, já existem vários exercícios com pacer, inclusive disponíveis no YouTube. E o pacer, geralmente, né, a gente não precisa dele. Esse estado de coerência cardíaca, esse estado de coerência, ele se estabelece quando a gente respira. Eu indiquei aqui para vocês, cerca de 0,1 Hz. Isso significa 6 ciclos respiratórios por minuto. Então, como que eu vou pensar? Vou contar 6 vezes, né, numa harmonia perfeita. Bom, basicamente, inspirando em 5 e expirando em 5 segundos, certo? Então, com isso, a gente estabelece esse estado de coerência cardíaca de 6 respirações em 1 minuto, tá? Aqui tem uma outra imagem, que é o RR, é o intervalo entre um batimento e outro. Olha, aqui está o batimento cardíaco, que essa onda é a onda cardíaca, tá? O tempo de um batimento e outro é considerado variabilidade cardíaca. Então, esse estado de coerência, ele amplia a variabilidade, aumentando a adaptação do organismo e diminuindo a frequência cardíaca, inclusive respiratória. Bom, como falei para vocês, a gente pode fazer essa respiração 5, 5. 5 inspira, 5 segundos inspira, 5 segundos expira. Existem no YouTube alguns pacers, né? Então, vamos, por exemplo, essa bolinha aqui que sobe e desce. Isso aqui é um aplicativo. Então, além do YouTube, eu acho que para quem vai adotar alguns exercícios de respiração na sua clínica, né, na sua prática profissional, talvez valha a pena trabalhar com alguns desses aplicativos durante a própria sessão. Então, esse aplicativo NAMI, como eu falei para vocês, ele além de estabelecer ali uma sintonia entre medidas fisiológicas com a respiração, você pode simplesmente, com uma faixa cardíaca, acompanhar as reações cardíacas, né? E ele, além dessas aplicações cardíacas, ele tem aplicações para o desenvolvimento de habilidades
no controle da respiração. Então, você pode especificar nesse aplicativo, por exemplo, olha, um intervalo de tempo inspirando, uma pausa, um intervalo de tempo exalando e outra pausa. Então, aqui ele também estabelece 6 ciclos por minuto. Porque isso tudo aqui, 5 minutos, 5 segundos inspirando e 5 segundos expirando. Só que, olha, tem um segundo de intervalo. Então, a gente pode fazer dessa forma também. Inspira 4, retém 1 e solta 4 segundos. Segura 1 sem ar e volta novamente. Então, eu queria convidar vocês a fazer esse exercício. Eu fiz aqui, eu iniciei aqui o aplicativo e fiz um registro da tela e vou compartilhar com vocês no próximo slide. Esse exercício ele vai interromper da forma como a bolinha está se mexendo na tela. Mas tentem continuar no mesmo nível, tá? Está configurado dessa forma, 4-1, 4-1, se não me engano. E aí, depois que parar, vocês continuam. Expirou agora, inspira. Continuem fazendo agora no feeling, pessoal. Inspira 4. 1 segundo retendo. Expira 4. Retém 1 segundo. E novamente. Vamos fazer isso pelo menos 5 repetições. Interessante. Olha, eu pratiquei com vocês. Enquanto vocês estão fazendo aí, vocês vão me escutando. Eu pratiquei, vocês viram que eu pratiquei poucas vezes aqui junto com vocês, né? Estou mais falando do que praticando. Mas já meu ritmo da fala já mudou. Algumas pessoas, né, como essa coerência é um acoplamento cardiorrespiratório, algumas pessoas sentem, inclusive, o próprio coração ressonando. Então, esse nome coerência cardíaca também acaba tendo outros nomes, como frequência de ressonância, porque dá para, inclusive, aumentar a capacidade introspectiva, sentir o próprio batimento cardíaco, e só de você começar a prestar atenção nesses eventos internos, a ansiedade já diminuiu, a preocupação já saiu da mente, né? Então, são exercícios muito poderosos. Esse de coerência cardíaca, já tem vários estudos mostrando que coerência cardíaca influencia capacidades, além das capacidades de regulação emocional, ansiedade, tristeza, diminui tristeza, melhora a resposta imunológica, melhora também práticas meditativas, para quem não tem problemas de ansiedade, mas quer se desenvolver ainda mais na meditação, né, para ter aquelas experiências todas que os yogis mencionam. Então, a coerência cardíaca pode ajudar bastante. Certo? Bom, imagino que vocês já devem ter feito... Eu vou parar novamente aqui a apresentação. E queria saber se alguém quer comentar, se fez, se já sentiu alguma diferença quando a gente fez esse exercício aqui agora. Clarice, algum comentário aí sobre essa atividade? Seu áudio acho que está abaixo, Clarice, tem que ativar, eu não estou te escutando. Ah, verdade, obrigada. Algumas pessoas estão comentando de outras coisas. Enquanto as pessoas não perdem a vergonha de falar, eu posso ler os outros comentários? Pode, por favor. A Érica disse que... Peraí.
Ela perguntou se você pretende abrir alguma disciplina optativa para aprofundar esse tema, quando voltar às aulas, claro. Então, foi a Ellen? Érica. A Ellen escreveu mais abaixo. Érica, a gente teve uma experiência incrível na UF, adaptei lá, peguei tópicos especiais, aí uma optativa, e a gente fez uma disciplina, Yoga e Psicologia. E eu tive um retorno muito bom das discentes também, e foi uma experiência muito positiva, e com certeza eu espero fazer novamente, né? Esse mini curso também já vem dessa minha tendência até profissional, né? Que venho me conectando cada vez mais com a yoga, e eu espero até desenvolver outras atividades, como o próprio projeto de extensão, para que a gente possa, né, começar a implementar algumas dessas técnicas em benefício tanto da comunidade acadêmica quanto da população. Agora, né, além dessa pandemia, eu também estou no cargo de chefia de departamento, que está demandando bastante, então, vocês observarem lá no quadro de horários, vocês vão ver que eu vou ofertar uma disciplina só esse semestre, em função da sobrecarga de atividade na chefia, né? Mas ano que vem eu saio da chefia e aí eu vou poder me dedicar mais plenamente, né, a essas realizações profissionais também, pessoais para mim, que é o projeto de extensão com yoga e outras ações mais envolvendo essas técnicas de respiração, e outras mais, tá? A Ellen falou que eu vou lendo enquanto isso, porque eu acho que ninguém quer ligar o áudio. Tudo bem, não tem problema. O pessoal está aquecendo ainda para 2020.1, né? Vai ser tudo assim, moto, né? Então... A Ellen disse que fez e se sentiu bem melhor. Ótimo, que bom. Você quer falar um pouquinho, Ellen, sobre? Teve também a Stephanie, que falou que teve um efeito relaxante. O Gabriel está sem o microfone. E ele disse que quando fazia o exercício era muito interessante perceber o coração sincronizando com a respiração. Isso é fantástico. Se conecta com isso. Você vai ter alguns efeitos interessantes, inclusive cognitivos. Se conecta com o coração, percebendo o coração, nossa, é uma porta aberta na mente, tá? Posso dizer isso para vocês. Quem estudou yoga pode saber do que eu estou falando, né? De repente, daqueles estados alterados de consciência. E isso vem com a prática. Eu não sou junguiano, mas Jung também descreveu alguns desses fenômenos que vêm junto com esse exercício da respiração e da meditação. Estou vendo aqui o chat agora, Clarice, estou vendo que a Marcele também diz que faz exercício de respiração antes de dormir, o sono melhora muito. E, realmente, quem tem problema de insônia, uma das soluções, com certeza, exercício respiratório ajudam bastante, tá? Como a gente está vendo aqui, né? Diminui a atividade simpática, aumenta o predomínio parasimpático, algumas dessas técnicas, e isso vai desencadear o sono naturalmente. E outra, né? A gente está falando de alguns estados alterados de consciência, parece que aumenta a ocorrência de sonhos lúcidos, né? Os exercícios de meditação e de respiração antes de dormir. Então, os níveis de relaxamento eles se tornam mais profundos. Ótimo, nossa, que maravilha, pessoal, ver essas mensagens de vocês. Da Luana tá fantástico, né? Obrigado pelo retorno, Luana. Fico até emocionado de ver o quanto que isso realmente ajuda as pessoas. Vamos lá. Vamos continuar, tem mais coisa para vocês. Bom, existem outros exercícios, como, por exemplo, a respiração seccional. A respiração seccional para mim, é um verdadeiro laboratório, assim, pessoal, com a respiração e com os estados de consciência. Até pouco tempo atrás, tinha lá uma página online, inclusive, que permitia a gente montar a própria série de exercícios respiratórios. Só que ontem eu acessei esse site e ele está fora do ar. Eu vou, inclusive, avisar lá os desenvolvedores, né,
professor Takase, o Diego, que eles têm interesse, né, que esse aplicativo funcione e atenda a todos e todas vocês que desejam, né, ampliar a sua consciência psicofisiológica. Mas era possível, então, montar a série. Eu ia convidar vocês a fazer isso juntos aqui, né? Mas eu vi que estava fora do ar. Mas, de qualquer forma, o aplicativo NAMI, como eu falei para vocês, quando vocês fizerem o download, vocês vão ter essa opção de montar também a respiração seccional. A respiração seccional, então, ela é tida como um exercício onde a gente distribui os tempos distintos para esses processos de inspiração, retenção, expiração e a pausa respiratória sem ar nenhum. Então, tem alguns exercícios muito interessantes. Por exemplo, você leva, vamos pensar assim, num tempo subjetivo, individual de cada um, mas um tempo inspirando, um tempo retendo, ou seja, o mesmo tempo da inspiração, e aí o dobro desse tempo exalando, e o dobro desse tempo pausando a respiração. Então, esse é um exercício que a gente trabalhava muito nas aulas de yoga. E tem outro interessante, que ele é gradativo. Você inspira por um tempo, você pausa por 2 vezes esse tempo, exala por 3 vezes o tempo inicial e pausa a expiração por 4 tempos. Esse exercício que eu acabei de falar para vocês já não é para indução de relaxamento, de tranquilidade. Não, ele é para ampliação da capacidade respiratória. Então, isso pode ser muito bom para algumas pessoas que estão com algumas dificuldades de respiração um pouco mais restrita, né? Que estão, por exemplo, alérgicos, está sentindo a respiração um pouco mais pesada. Não diria que é indicado para pessoas com Covid, por exemplo, porque a gente não tem respaldo científico para isso. São várias técnicas e exercícios seccionais, vamos dizer assim, de respiração seccionada. A maioria deles não tem evidência científica suficiente, mas é muito interessante a gente estudar, né? Se estudar, ampliar a nossa consciência de nós mesmos e montar algumas séries diferentes, fazendo sempre aquilo que te deixa bem, né? Então, se aquele exercício te propiciou uma tranquilidade, é interessante que ele seja desenvolvido. Lembrando que na expiração a gente tem uma predominância parasimpática. Então, se a gente quer desenvolver uma capacidade mais de tranquilidade, né, um estado mais tranquilo, de concentração, é importante que a expiração se leve mais tempo do que a inspiração. Então, eu estou oferecendo nesse exercício da respiração seccional, por exemplo, né, um padrão diferente da respiração de coerência cardíaca, que é 5 segundos inspirando e 5 segundos expirando, certo? Mas então quer dizer que eu não vou entrar em coerência? Possivelmente não vai entrar em coerência, mas você pode também ampliar a sua capacidade respiratória, você também pode diminuir a ansiedade, a depender como você monte a sua série. Então, são vários exercícios. Existem, sim, alguns estudos, mas nada tão consistente ainda sobre a respiração seccional. Bom, um outro exercício muito conhecido na psicologia é a técnica da respiração profunda de Lindemann, por exemplo. A respiração profunda ela tem como princípio ampliar a capacidade do pulmão, da inalação e da expiração. Então, está aí um guia. A inspiração, então, ela começa pela parte inferior dos pulmões, a parte de baixo. Então, olha só que consciência que vocês vão desenvolver a partir dessa técnica, né? O ar vai entrando, vocês vão jogando ele lá para baixo do pulmão. Isso vai forçar o diafragma a se expandir mais. E na medida que que o ar vai enchendo a parte de embaixo, na sequência, a parte a ser inflada vai ser a parte medial dos pulmões e, por fim, o tórax.
Então, é uma técnica que é um pouquinho diferente das outras, né? Perceba que a respiração abdominal, ela não mexe com a parte superior do tórax. Aqui a gente está mexendo. Então, vamos lá, vamos tentar. Inspira tranquilamente. Primeiro, inflando a parte inferior dos pulmões. E depois, elevando a parte medial dos pulmões. E, por fim, a parte superior. E na expiração, o contrário. Primeiro, vai esvaziar a parte superior. Depois, a parte medial. E, por fim, a parte inferior dos pulmões na expiração. E aí não precisa fazer força para o ar entrar. Só liberar que o ar, isso é muito interessante, muito bonito. O ar, ele invade o seu corpo. Né? Então, a gente, no ensino também, a gente aprende que a gente inspira, puxa o ar ele invade. O ar, ele está presente, né, em tudo quanto é lugar. Então, não precisa de uma força enorme para o ar entrar. E diminui a atividade simpática, inclusive, se simplesmente, né, abrir a glota, deixar o ar invadir os seus pulmões. A Morgana Desculpa. Estão praticando aí, isso, vamos praticando. A gente pode abrir para algumas perguntas sobre essa técnica ou sobre outras questões, né? E quem estiver escutando, vai praticando essa técnica, a gente depois vai ter um feedback de vocês também, se possível. A Morgana perguntou se o relaxamento acontece geralmente na expiração. Sim, eu estava comentando isso com vocês. Vocês podem perceber que quando vocês expiram, relaxa mais, né? Porque a inspiração demanda atividade simpática, ou seja, ela demanda a mobilização de recursos energéticos do corpo. É na inspiração que o diafragma se contrai, ampliando a capacidade do pulmão. Mas na expiração, ele relaxa. E aí a gente tem uma predominância da atividade parasimpática. Certo? Então, isso tem tudo a ver. Então, quando a gente for montar a prática seccional, até mesmo nessa técnica de respiração profunda, vocês podem levar mais tempo expirando do que inspirando. Essa técnica, ela relaxa mais do que a técnica de coerência cardíaca, porque a coerência cardíaca é 5 segundos inspirando e 5 expirando. Quando você aumenta o tempo da expiração, você relaxa um pouco mais. Mas se você relaxa mais do que coerência, por exemplo, você vai perder um pouco de concentração, vamos dizer assim. Então, a coerência, ela te dá um estado de relaxamento, mas um estado de atenção tranquila, vamos dizer assim. Você não relaxa completamente. Você se mantém com uma capacidade, com a sua consciência, com um nível mínimo de alerta, com um nível de alerta tranquilo, vamos dizer assim, né? Então, esse estado de coerência cardíaca, inspirando 5 e expirando 5, ela induz também um estado de concentração. Já as outras técnicas nas quais a expiração ela leva mais tempo do que a inspiração, elas podem induzir mais relaxamento, mas também diminuir o nível de concentração. Né? Vocês percebam que está tudo interligado, então, a respiração com a mente, com o corpo, não só com o relaxamento, com as emoções, mas também com a cognição. Bom, então imagino que vocês já tenham conseguido praticar um pouco essa respiração profunda. Caso alguém possa compartilhar aí com a gente como que foi, quais foram os benefícios, se é que existiram. A gente vai gostar de ouvir. Ou de ler, quem sabe. Eu respondi sua pergunta, né, Morgana? Show, Eric. Respondeu bem. Legal.
A Morgana também falou lá em cima para você falar um pouquinho sobre o biofeedback. Tem tempo, tem assunto, hein? Sim, eu posso falar. Essa é uma pergunta que eu acho melhor a gente deixar para o final, que a gente vai abrir para uma discussão mais ampla, porque a gente vai tirar um pouquinho o foco Tem tudo a ver, né? Mas a gente vai tirar um pouquinho o foco aí dos exercícios respiratórios para entrar num outro exercício de autorregulação, que é muito interessante, pode ajudar também, de sobremaneira, no manejo clínico do estresse, da ansiedade, da depressão, melhoria de capacidades cognitivas. O biofeedback também é muito poderoso. Mas, então, a gente deixa ele para o final. Pode ser? Bom, a técnica da respiração profunda, ela tem já algumas evidências científicas, né? Inclusive para respiração, para reabilitação de cirurgias cardíacas, respiratórias. Então, tem vários efeitos positivos na saúde física e mental. Essa técnica de respiração profunda do Lindemann, então, ela é ainda muito utilizada na psicologia do esporte, para que os atletas possam aprender a lidar e a gerenciar estados de estresse, principalmente atletas de alto rendimento, né, de competições e tudo mais. A Ellen fez um comentário também. Pois não. Logo que eu respiro assim, começa a bocejar. Cara, eu ia fazer essa pergunta. Eu ia fazer essa pergunta para vocês. Eu estava aqui na minha. Gente, será que ninguém está bocejando? E não é possível. Cara, ela tirou a minha. Porque eu gosto de ter algumas tiradas, algumas dinâmicas, né? Que aí a pessoa, como é que era que descobriu que eu bocejei? Eu ia fazer a pergunta, tudo bem, quem respondeu aí? Vamos fazer uma pesquisa. Nós temos 43 participantes, porque a gente não passou pelo comitê de ética, né, Morgana? A gente não pode considerar isso como uma pesquisa. Mas vamos fazer, então, uma consulta, né? Quem é que bocejou? Quem é que fez esse exercício e bocejou? Se quiser e puder se manifestar pelo chat, vai aumentar aí o nosso conhecimento técnico, né, sobre essas técnicas. Mas essas técnicas, de uma forma geral, que ampliam a capacidade respiratória, se você pega e começa a fazer ela, é impressionante como é que dá bocejo. Pessoal aí que tem insônia, olha, fica a dica, hein? Quem dá bocejo, dá sono, e eu acho que é um processo, né, que tem a ver com a ampliação da capacidade cardiorrespiratória. Tem outro exercício que eu não coloquei nos slides, eu não ia falar para vocês, porque não é só o profissional de psicologia que trabalha com exercícios respiratórios, né? A gente tem vários profissionais que trabalham com a respiração, inclusive com os fisioterapeutas. Então, eu estava, um tempo atrás, né, eu achei, foi suspeito, inclusive, de Covid, eu estava com a respiração muito encurtada, né, e aí eu comecei a colocar em prática as técnicas de respiração, e olha, quem tiver aí com algum processo de Covid, ou de resfriado, de problema de respiração, essas técnicas de ampliação da respiração, elas também melhoram a capacidade respiratória. Então, eu ouvi uma fisioterapeuta falando sobre isso e eu implementei. Nossa, cara, dava uma crise de bocejo, que é o seguinte, essa técnica que eu vi com essa fisioterapeuta, né? É técnica de exercício já mais voltada para a fisioterapia, mas eu acho que se tem implicação no nosso estado de consciência, a gente pode usar também. Que é o seguinte, você inspira, vai no seu limite natural, e depois que você chega no seu limite, né, com o seu pulmão inflado no limite natural, você faz uma força adicional e não retém, não. E solta pela boca, tá? Não pela narina. Faz isso um pouquinho. Isso amplia a capacidade respiratória, segundo essa fisioterapeuta, tá? A gente já está falando de fisioterapia respiratória, né? Mas só um adendo. Então, eu comecei a praticar essa técnica e dava uma crise de bocejo impressionante. Então, eu chego a essa compreensão, que essa técnica da respiração profunda,
ela também tem esse efeito colateral, que não necessariamente é negativo, a depender, obviamente, do que vocês estão fazendo, né, o momento do dia. Então, essa técnica da respiração profunda, ela também dá realmente essa crise de bocejo. É muito interessante, né? Respondendo sua pergunta, foi unânime, hein? Nossa, que legal. Então, bem interessante saber disso, né? Quem sabe vira até um artigo científico nosso exercício aqui. Bom, pessoal, e aí, já tem muitos anos que eu pratico yoga, e recentemente eu fiz um curso de formação. E com isso eu comecei a ter conhecimento de outras técnicas de respiração, e também comecei a procurar na literatura sobre algumas dessas técnicas. Só que como é um combinado de técnicas de respiração, vocês muitas vezes vão encontrar nos artigos científicos, né, principalmente as produções internacionais, né, que eu venho falando lá com os discentes e as discentes que estão no nosso grupo de pesquisa, né, que dificilmente a gente vai ter artigo publicado em português com a plenitude de conhecimentos que, se a gente procurar na internet, artigos publicados em inglês. Porque os próprios pesquisadores do Brasil publicam muitas vezes em jornais internacionais, né, e com isso se universaliza o acesso ao conhecimento. Então, se vocês digitarem lá no Google Acadêmico, PubMed ou Web of Science, Yoga Breathing Practice, geralmente, as técnicas de respiração yogis, elas têm sido condensadas, porque são várias. Então, é muito difícil pegar um praticante de yoga que pratique apenas uma técnica específica. É uma combinação de técnicas que desencadeiam os efeitos terapêuticos dos pranayamas, que são as técnicas de controle do prana, que é justamente a respiração, né? Então, eu vou falar para vocês de algumas dessas técnicas que eu aprendi na yoga e que já tem algumas evidências científicas. Em primeiro lugar, queria falar para vocês que o yoga considera as atividades, né, relacionadas à respiração ou os exercícios, né, como eles denominam pranayamas, que significa o controle do prana. Então, para além do oxigênio, a filosofia yogi entende que existe uma energia vital presente no ar. E essa energia vital se chama prana, que adentra no nosso organismo por diferentes maneiras. Pela alimentação, porque uma vez que o prana também está nos substratos alimentares, e também através dos nossos poros, né, da qualidade do nosso ambiente. Então, eles descrevem que tem os melhores benefícios quando os exercícios respiratórios são feitos em ambientes naturais, por exemplo. Então, são vários pranayamas, ou seja, vários exercícios de respiração. Mas, além desses exercícios, né, tem uma série de cuidados, como, por exemplo, a não ingestão de carne antes da prática desses exercícios respiratórios. Porque muitos vão mover bastante, né, o prana dentro do corpo, e tendo carne, parece que as reações elas não são tão positivas quanto poderiam ser sem a ingestão de carne ou alimentos processados e mais pesados, certo? Então, também por isso que eu combinei com vocês de fazer esse mini curso nesse horário, que já deu tempo de passar o almoço, né? As pessoas fazer com barriga cheia não é legal, nem fazer deitado, porque o nosso pulmão ele precisa se movimentar. Então, quiser praticar algumas dessas técnicas, né, com exceção da respiração abdominal. As outras, se possível, fazer numa posição sentada, obviamente confortável, mas que permita o pulmão se movimentar. Bom, a primeira prática, Yoga Breathing Practice, que eu trouxe para vocês, é o Pranayama Yogi, conhecido como Bhastrika, ou Kapalabhati. Esse exercício ele já não é indutor de relaxamento, tá? Mas, considerando que os profissionais de psicologia não apenas trabalham com relaxamento,
Então, talvez esse exercício seja interessante a gente aplicar, por exemplo, com pessoas que precisem aumentar o nível de ativação e não diminuir. Então, quem tem crise de ansiedade, quem tem problema de ansiedade de uma forma geral, seja transtorno do pânico, ansiedade generalizada, talvez esse exercício não seja interessante fazer quando o nível de ativação estiver alto. Mas se a pessoa entra no processo de autoconhecimento, no processo de terapia, é mais do que indicado fazer ou durante uma sessão de yoga, ou durante uma sessão de psicoterapia. Por quê? Na psicoterapia cognitivo-comportamental, inclusive, existem alguns exercícios que induzem a ativação mais alta para que a pessoa aprenda a controlar esse nível de ativação alto. No yoga, essa técnica, ela aumenta, sim, o nível de ativação, mas ela é utilizada antes de outros exercícios que vão induzir justamente o restabelecimento da tranquilidade. E um aspecto principal dessa técnica, da Bhastrika, ou Kapalabhati, é justamente o processo de limpeza propiciada por essa técnica durante o exercício. Então, quem tiver com problema de alergia, quem tiver resfriado, essa técnica ela precisa ser feita, então, minimamente com lenço, né, de papel para, né, evitar algum tipo de desconforto. Mas ela é feita da seguinte forma. A Bhastrika e Kapalabhati se diferem principalmente pelo processo de inspiração. Porque no processo de inspiração, ele pode ser mais ativo ou mais automático, deixando o ar entrar automaticamente. Mas o que caracteriza principalmente essas duas técnicas é justamente a expiração, que é realizada com mais força. Então, com a boca fechada, 20 a 30 repetições, respirando basicamente pelo nariz, se possível, na posição sentada, pernas cruzadas, posição da flor de lótus, né, no yoga. Fecha os olhos e começa a fazer esse ritmo respiratório. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui, só para que vocês possam ver. Então, eu vou fazer com uma inspiração mais passiva. O ar, ele entra automaticamente, mas a expiração nessa técnica ele é sempre forte. « 20 a 30 respirações. Ciclos. E também tem a opção, se quiser ampliar essa capacidade, essa limpeza, né? A inspiração ela deveria ser mais ativa. Bom, eu utilizo essa técnica na minha prática de yoga e eu não faço apenas não faço ela no início. Primeiro eu começo aquele exercício de coerência cardíaca, eu vou dividir com vocês a minha série de pranayamas. Um exercício de coerência, depois um que amplia a capacidade respiratória, pode ser essa da respiração profunda, ou pode ser essa que eu falei que a fisioterapeuta ensinou, né, de fazer em 2 tempos, a inspiração em 2 tempos. E só depois disso eu faço Bhastrika ou Kapalabhati, que é justamente essa técnica que força a expiração. Então, essa técnica ela tem essas características, ela aumenta o nível de ativação. Reforçando, ela deve ser praticada também na clínica, pode ser, né, com pessoas com ansiedade. Mas, como vai aumentar o nível de ativação, ela logo na sequência, a gente deve entrar com uma técnica de restabelecimento da predominância parasimpática. Uma técnica que use a respiração para o relaxamento. Ok? Então, essa técnica pode ser, depois dessa, né, tanto a respiração diafragmática, a de coerência, também pode vir depois dessas técnicas de respiração mais ativa, certo? Então, essa, talvez vocês tenham feito por aí, né, mas eu não vou pegar o feedback de vocês agora, não.
Mas eu queria dizer o seguinte também, essa técnica da Bhastrika, ou Kapalabhati, ela também é fundamental para que o yogi consiga chegar, né, no final do processo de meditação, num estado alterado de consciência, né, conhecido popularmente como nirvana, ou samadhi na linguagem do yogi, né, que é um estado de consciência ampliada, ou um estado de transe. Então, essa técnica ela é importante, né, induzir essa limpeza. Agora, um outro exercício muito legal, também um pranayama do yoga muito conhecido, assim, clássico mesmo, é o Nadishodhana. Imagino que alguns de vocês, ou algumas de vocês já devem ter escutado, ouvido falar, né, do Nadishodhana. O Nadishodhana, então, é uma técnica de respiração alternada, também conhecido como Anulom Vilom, certo? Eles falam sobre a existência de um mudra, né, com os dedos, pode ser o Vishnu Mudra ou o Shin Mudra, mas o que importa é justamente, assim, para quem não é yogi, né, quem não tem essa pretensão de desenvolver os conhecimentos dos mudras no yoga, o que importa é saber que a gente vai fechar uma narina e inspirar com a outra narina, reter o ar e exalar pela outra narina, ou seja, a gente vai alternar o processo de inspiração e respiração. Pessoal, essa técnica é muito legal, porque além do relaxamento, ela trabalha a cognição. Você tem que estar ali presente no aqui e agora. Porque se você tem ali alguma distração, você vai deixar de fazer o processo de inspiração e expiração. Esse slide que vocês estão vendo, né, o tempo ali em segundos, do lado da instrução, à direita, são só algumas reflexões, tá, pessoal? Na realidade, eu acho que a pessoa, nessa técnica, tem que seguir o seu próprio feeling, o seu próprio sentimento do que é importante para vocês naquele momento. Deixa eu só voltar aqui para mostrar para vocês, então, como que seria o Nadishodhana. É uma técnica muito interessante que também trabalha a questão da cognição. Então, eu coloco ela como na minha prática de yoga, eu coloco ela como a última técnica antes de um processo de meditação, né? Antes de um exercício de meditação. E, por vezes, eu já entro, às vezes, no estado meditativo durante esse exercício, que ele é muito legal. Você fica realmente no aqui e agora. Então, você inspira com as duas narinas, utiliza um daqueles mudras, né, para apoiar aqui na testa, para ir tampando a narina, ou a narina direita, ou a narina esquerda, na medida que a gente vai fazendo a alternância da inspiração com a expiração. Então, eu começo assim, eu inspiro com as duas narinas, expiro primeiro com a esquerda. Aí eu vou inspirar agora com a esquerda. E expirar com a direita. Agora eu mantenho a direita aberta. Agora eu vou inspirar pela narina que eu expirei, ó. Aí eu troco e expiro para o outro lado, certo? Inspira e expira. Então, este exercício, ele requer que você esteja concentrado, que vocês estejam conectados ali com o processo de inspiração e expiração. Lembrando que, se você expirar por mais tempo do que inspirar, você vai ter ali uma predominância parasimpática, de relaxamento, certo? Então, isso é muito importante. Então, essa técnica eu não vou nem fazer junto com vocês agora, porque ela é uma técnica que requer uma concentração maior. Dificilmente vocês vão conseguir ter todos os benefícios dessa técnica, do Nadishodhana, com a gente falando aqui.
Então, fica aí como sugestão, né, que o Nadishodana seja aplicado após o exercício de ampliação, né, de respiração profunda, tá? E quem estiver fazendo, né, quem quiser exercitar, tudo bem, não tem problema, né? Mas reforçando que os benefícios eles são maiores, né, quando a pessoa consegue fazer num ambiente adequado, sem tanta influência sonora, sem muitos estímulos visuais e sonoros. E, por fim, depois do Nadishodana, eu sigo, né, vou continuar aqui a apresentação. Depois do Nadishodana, eu sigo para a respiração contemplativa, que é um exercício muito interessante de mindfulness. A respiração contemplativa, então, depois do Nadishodana, é simplesmente respirar naturalmente, fechar os olhos e contemplar. Contemplar não o que está fora, mas contemplar o seu universo interior, em especial a respiração. Tentar perceber como que a sua respiração se modifica a partir de uma série de exercícios como esse. Então, esse exercício da respiração contemplativa não tem tempo determinado. Eu acho que o importante é se entregar. E, às vezes, é interessante que muda até a percepção do tempo. Às vezes, eu começo a fazer a respiração contemplativa e imaginando 5 minutos de exercício, eu acho que é o mínimo para se chegar num estado legal, assim, de mindfulness mesmo, né? Mas, algumas vezes, está tão bacana, assim, as sensações internas de energia, de fluxo de energia, de estado de vibração do corpo, da própria respiração, do coração. É interessante que a consciência ela se amplia, você sente o coração batendo, você sente o coração vibrando, para quem já está praticando, obviamente, há algum tempo. Algumas pessoas conseguem perceber isso no primeiro dia que pratica, outros vão levar meses de prática, né? São habilidades que são desenvolvidas. Então, não esperem ter assim, alguns exercícios vão ter resultados já de imediato, com certeza. Vocês viram aí no chat, alguns colegas se manifestando. Redução da ansiedade, assim que se faz o exercício de coerência cardíaca, ou respirar dentro de um saquinho, ou a respiração abdominal, os efeitos são imediatos, né? Então, por isso que são técnicas poderosas para o controle da ansiedade, manejo do estresse, para a clínica da psicologia. Mas existem outros efeitos que, com o tempo, se vocês desenvolverem ali protocolos de respiração e rotinas diárias, pelo menos 3 a 5 vezes na semana, vocês vão observar outros efeitos na sua consciência. Consciência pessoal, corporal, psicofisiológica dos outros. Você vai começar a identificar os padrões de respiração nos outros. Então, você vai ver que se a pessoa está respirando de determinada maneira, talvez não seja o momento de conversar ou de tratar de questões específicas. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que isso tem implicações, inclusive, psicossociais, certo? Bom, então, esse estado de mindfulness, de consciência ampliada, vocês possivelmente vão começar a perceber o coração, perceber a vibração do coração no seu corpo inteiro. E aí vocês vão perceber que determinada substância altera seu coração, altera a sua respiração, como, por exemplo, o álcool. O álcool não modula apenas a respiração e o coração no momento, quer dizer, momentos depois de metabolizado, mas, inclusive, no dia seguinte, pode alterar, né? Você vai sentir seu coração diferente. Se você começa a desenvolver uma consciência fisiológica, ao mesmo tempo você começa a ficar mais sensível ao que te magoa, ao que te atinge, ao que muda o seu coração. As pessoas que fazem seu coração bater mais rápido, mais forte é diferente de mais rápido, né? Mais acelerado, né? A te tirar do seu estado de equilíbrio. Então, essas técnicas são muito poderosas. O mindfulness, essa respiração contemplativa,
Mindfulness, na realidade, é um termo, né, ocidental, que tem sido implementado aí para atribuir, né, mudar um pouquinho, né, esse estado meditativo da yoga, né, e incorporar isso na psicoterapia. Tanto é que só na terceira onda da psicoterapia cognitivo-comportamental que o mindfulness foi incorporado. Mas a gente tem que ter a noção de que as técnicas de respiração e o estado de mindfulness estão descritos, né, em obras muito antigas que caem no desconhecimento do mundo ocidental, né, mas que no Oriente isso é algo, conhecimento milenar, né, Yoga Sutras, os Vedas, então, são obras descritas. Os Vedas foram as primeiras escrituras encontradas e tinha tudo isso descrito. Olha só que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa aí, que é a história da humanidade. Quer dizer, a gente não sabe nem dizer se é só da humanidade ou se alguma outra espécie interagiu naquele momento, porque os Vedas foram descobertos, por exemplo, se não me engano, acho que 300 anos antes de Cristo, alguma coisa assim. Eu não sei precisar essa data, tá, pessoal? Mas sei que foram escrituras, né, que foram muito antigas e que desencadearam outras obras tão antigas quanto, como, por exemplo, o Yoga Sutras, escritas, atribuídas a Patanjali, por exemplo. E Yoga Sutras fala desses processos de respiração, dos treinos, do estado de meditação. Então, pessoal, isso tudo é muito antigo, não é tão novo assim, né? Mas deram um nome novo, ocidentalizamos a meditação através do nome Mindfulness, e isso foi incorporado, né? Acho que demorou muito a ser incorporado como uma técnica efetiva aí no âmbito das psicoterapias. Bom, então essa técnica que eu gosto de terminar os meus exercícios respiratórios é a respiração contemplativa. E tento sempre tentar perceber a diferença do meu organismo antes e depois desses exercícios. E eu fico contemplando isso, a mudança do meu organismo. Posso começar por perceber uma mudança no meu ritmo respiratório, mas eu também posso ampliar para outras regiões do organismo, como, por exemplo, o ritmo cardíaco, o nível de tensionamento de determinados grupos musculares. Então, a gente vai buscando, nessa estratégia de contemplação, entrar em contato com nós mesmos no aqui, agora. Isso diminui pensamentos intrusivos, diminui pensamentos de ansiedade, né? E é um exercício importantíssimo para que a gente consiga lidar com os desafios do dia a dia, para que, quando você estiver estudando, por exemplo, a sua mente também esteja presente ali, naquele momento, estudando e aprendendo. Não adianta a gente ficar folheando livros e artigos e com a cabeça em outro lugar. Então, é muito importante esses exercícios. Bom, pessoal, queria agradecer, então, né? A gente vai chegando aí no fim da apresentação, faltam 12 minutinhos aí para a gente encerrar o nosso mini-curso. Deixa eu interromper aqui a apresentação, para que a gente possa conversar, então, um pouquinho. Acho que foi bem produtivo aqui a nossa conversa, e queria saber de vocês, então, né, de reservar esses 10 minutinhos para tirar possíveis dúvidas, ou para quem sabe, também alguns comentários. Por favor, fiquem à vontade, então, agora para se manifestar. Ok, a gente tem ali o comentário da Morgana, né? Obrigado, Morgana, pelo feedback. Espero que vocês tenham aproveitado, que mais pessoas também tenham gostado, Morgana. Eu acho que sim, né? Pelos comentários anteriores. Valeu, Denise. Muito bom, Daniel. Espero em breve a gente estar aí presencialmente em Campos, podendo exercitar. Legal, Yasmin. Bom, ótimo ter esse feedback positivo de vocês, mas se vocês tiverem alguma crítica, alguma observação, também vai ser legal, porque, e aí eu acho que aí é uma implicação, né, para todas as técnicas da psicologia, né, porque a gente desenvolve ali a nossa técnica em ser técnico,
que a gente tem que fechar os ouvidos para as críticas. Não, muito pelo contrário. Se a gente quer desenvolver um trabalho efetivo, a gente tem que, no final desses exercícios, estar junto com o nosso cliente perguntando: pessoal, e aí? Como é que foi para você? Benefício? Como que as emoções se modificaram? Alguma alteração? Redução da ansiedade, do estresse, sintomas, estado de humor? Então, tudo isso, pessoal, é bom a gente conversar com o nosso cliente. Então, esse feedback que vocês estão me dando, eu estou adorando. Mas se tiverem alguma dificuldade, pode mencionar. E aí, enquanto vocês estão escrevendo, né, se puderem dar esse feedback, agradeço. Mas enquanto vocês estão escrevendo, eu podia compartilhar com vocês que nem sempre esses exercícios eles vão funcionar. Algumas pessoas já desencadeiam ansiedade só de fechar os olhos. Então, algumas técnicas de respiração de olhos fechados, as pessoas que têm ansiedade alta, elas já podem se incomodar em ficar de olhos fechados. Algumas pessoas também com ansiedade podem ter dificuldades para praticar uma série de exercícios respiratórios em casa sozinho, porque fez o primeiro exercício, às vezes no meio do segundo já dá ali aquela ativação e a pessoa vai sair dali, vai fazer outra coisa, vai interromper o protocolo. Bom, Érica, respondendo a Érica, né, quer saber como ingressar no grupo de pesquisa. A gente não está com uma divulgação plena do nosso grupo, porque realmente esses momentos, né, de atividade remota, a gente está dando prioridade aos projetos de iniciação científica, né, PIBIC, e também às monografias. Contudo, se vocês quiserem desenvolver algum projeto de pesquisa de forma voluntária, sem ter, né, obviamente, a prioridade no grupo de pesquisa, vocês vão ser bem-vindos e bem-vindas sempre. Aí é só me escrever um e-mail. Acho que a Clarice, que está aí como organização, pode, quem sabe, divulgar aí para os interessados, indicando ali um número de telefone, e a gente, quando possível, faz ali a inserção no nosso grupo de discussão no WhatsApp e a gente marca as nossas reuniões periodicamente. Geralmente, ela tem funcionado quinzenalmente, né? Mas é para conversar sobre pesquisas, né? Não só apenas sobre a respiração. Então, temos pesquisas em psicologia do esporte, pesquisas com autismo, pesquisas diversas, e a gente quer, sim, obviamente, desenvolver mais estudos na interface entre psicologia e yoga, explorando algumas dessas técnicas mais, como, por exemplo, as técnicas de respiração. Então, Érica, é basicamente isso. Aí me escrever um e-mail, pega o e-mail lá depois, posso divulgar aqui também, enfim, não tem nenhum problema. E aí me manda lá o seu interesse em participar do nosso grupo de pesquisa, indicando o seu número de telefone. É que o vídeo vai para o YouTube, Eric. Você vai botar seu e-mail aqui, vai para o YouTube. Então tá. Então fica aí eu posso estar enviando para o e-mail de todo mundo. A primeira proposta. Acho que as pessoas interessadas, né, podem identificar isso para a Clarice. Então compartilhe o meu e-mail. Ou então, Clarice, se quiser, eu puder ajudar, te coloco como administradora do grupo e aí você vai colocando já o pessoal direto para evitar, de repente, né, uma demora maior, porque realmente a gente está sendo bem demandados aí nesse momento aí de acertar os planos da disciplina. Nossa, está dando muito trabalho para a gente. Bom, seguindo então o comentário do Gabriel, né, que o termo mindfulness é ocidental, então se recordou do termo zen, que em japonês tem significado de tudo. É comum ouvir falar até nas pessoas estando zen. Sim, verdade, Gabriel. A gente tem incorporado alguns termos, né? E esse termo zen é um termo que é muito comum a gente ouvir nas pessoas quando elas se referem a um estado de calma, de tranquilidade ou de um estado alterado de consciência. Agora, é importante saber que a gente está falando de yoga, né? Nem sempre a yoga vai ser zen. Às vezes, esse estado de consciência ampliada, de mindfulness, ele é facilitado também por exercícios físicos.
Então, o mindfulness, isso eu acho curioso, porque a psicologia, né, propõe ali como técnica desenvolver o mindfulness através de exercícios respiratórios e técnicas de meditação. Mas para o yogi, para chegar no estado de mindfulness, no estado meditativo, além das técnicas de respiração, tem os asanas, que são exercícios físicos. Então, a pessoa faz uma série de exercícios físicos, faz uma série de exercícios respiratórios, tem um cuidado absurdo com o que se ingere, com a alimentação, com os valores morais consigo mesmo e com os valores morais com os próximos, né? Então, são princípios dos yogis para que se possa atingir o estado meditativo, também conhecido aqui no Ocidente como mindfulness. Legal pelo comentário. Olha, a Ellen deu uma ideia ali de optativa, né? Eu acho que fica legal, né? Uma optativa. Quem sabe pensar no nome legal, né? Técnicas de controle da respiração, alguma coisa assim nesse sentido. Gostei da ideia. O momento, como eu disse para vocês, ainda não é muito propício, né? Função disso tudo que a gente está vivenciando e também da função de chefia que está me atribuída nesse momento. Mas vou pensar com carinho. Confesso que eu já vinha pensando nisso há algum tempo. Tanto é que esse minicurso não aconteceu por acaso, né? Já vem amadurecendo essa ideia de focar mais nos exercícios de respiração para modulação emocional, nas práticas que a gente desenvolve na UF. Bom, ok. Então, né, Clarice, acho que